eu vou falar pra vocês que eu tava um pouco apreensiva nesse parto e, assim, conversando com a minha obstetra, ela acha que isso também tenha retardado um pouco o trabalho de parto, né? Porque eu confesso pra vocês que eu tava com medo do trabalho de parto. Eu tava com medo de que se as coisas iam bem, né? Eu tinha perdido meu sogro, uma amiga minha tinha perdido a bebê, eu tinha escutado muitas histórias muito tristes, assim, de perda gestacional, de perda de parentes próximos. E então eu tava assim, a sensação que eu tinha é que eu não teria um bebê no colo para que fosse meu em pouco tempo. É por incrível que pareça, assim, então isso me deixava nervosa, assim. Eu tive alguns sonhos durante a minha gestação que eram sonhos um pouco difíceis, assim, porque eram sonhos que às vezes eu perdi o bebê, que às vezes o parto não ia muito bem, entendeu? Então, assim, eu tava sob um nível de estresse muito grande, porque eu tava fazendo o curso e o curso me exigiu bastante, né? Então, assim, eu ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, com uma quantidade de leitura e de produção muito, muito intensa, né? Então, assim, eu não sentia que eu sentia que eu tava estressada e cansada, mas, assim, eu não, como é que eu vou explicar? Eu não achava que isso tava passando pro bebê de maneira muito negativa, entende? Eu tava muito feliz de estar grávida, óbvio, tava tudo muito, muito maravilhoso nesse sentido, a gravidez estava indo muito bem, mas eu tava, assim, apreensiva, entendeu? De como que as coisas iam se dar. Então, eu tava assim no parto, e eu acho que isso também fez com que eu ficasse muito introspectiva no parto, sabe? Fez com que eu ficasse muito, assim, prestando atenção, e ao mesmo tempo eu ficava de olho no coraçãozinho do bebê pra ver como é que as coisas estavam indo. E como médica isso é bom, mas às vezes não, né? Então, a gestação, o parto foi indo. A minha obstetra falou pra mim que não me contaria quantos de dilatação que eu tava, pra que eu deixasse meu corpo falar comigo, sabe? Então ela não foi me falando quanto que tava a dilatação. Então eu tava ali na banheira tranquila, sem saber quanto que eu tava de dilatação. E aí chegou uma hora que teve uma movimentação, assim, no trabalho de parto, assim, que eu falei, ela acha que o neném vai nascer. Porque eu comecei a sentir uma pressão mais lá embaixo, assim, né? E aí veio todo mundo, veio a fotógrafa, veio... Porque que aconteceu? Como a gente ficou muito tempo no trabalho de parto, o trabalho de parto ficou eu e o Ítalo no trabalho de parto o tempo todo. Então foi muito bom, ele estava muito comigo, sabe? A obstetra nos ajudou muito em determinadas posições. Eu ficava em muitas posições que eu ficava no colo dele, então eu ficava sentindo a contração assim com ele ali, sabe? E aí ele ficava me fazendo carinho, ficava ali perto de mim, entendeu? Então isso foi muito bom pra gente, assim, sabe? Enquanto casal, assim, da gente conseguir ter passado por esse tempo curtindo um pouco o trabalho de parto, entende? E ao mesmo tempo eu consegui ter tempo de rezar o terço, consegui ter tempo de oferecer a dor do meu trabalho de parto e o meu cansaço por causa de muitas horas e a minha, assim, e não estar sob o controle, porque eu sou colérica, então, assim, querer estar no controle das coisas é o meu o meu drive inicial, né? Então, assim, não saber a dilatação, ficar um pouco apreensiva de como seria a evolução, achar que o trabalho de parto estava demorando mais do que eu imaginei que ele fosse demorar, né? Então, isso tudo, enfim, tava tudo ali, né? Tava tudo ali junto, então eu consegui oferecer tudo isso a Nosso Senhor em reparação a todos os abortos feitos no mundo, em reparação às crianças abandonadas, em reparação às famílias destruídas, sabe? Eu consegui oferecer reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Então eu consegui oferecer muito isso, tá? Muito ali, eu ficava com o crucifixo ali presente, o Ítalo comigo, enfim, né? E aí a coisa foi indo, chegou uma hora que todo mundo teve essa movimentação
E aí eu pensei, né? Mas não perguntei pra ela. Eu pensei, eu acho que ela acha que vai nascer. E aí ela deixou, tipo, a luva ali esperando e o negócio não foi. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí o negócio não foi. Aí quando eu saía da banheira, eu via que eu tava com a contração forte, a contração indo lá pro fundo e tal. Ela falou, deixa eu ver como é que tá o coração. E aí ela foi ao escutar o coração e ele tava taquicárdico. Como eu tava com esse medo, aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, porque eu achei que, inclusive, eu fosse conseguir ter o parto sem anestesia na banheira, né? E aí eu falei, eu e o Ítalo, a gente conversou na hora, e aí eu falei, eu acho melhor ela colocar o catéter da anestesia, mesmo que ele não me dê anestesia agora, porque se transformar numa cesárea de emergência, eu já tô com catéter. E isso vai facilitar as coisas, né? Esse é um pensamento médico que é meio ruim e que não sai de mim. Então, o Ítalo também já tava apreensivo e ele taquicárdico, o neném taquicárdico. Eu com medo do neném, de as coisas irem mal no parto. Então, assim, foram muitas coisas juntas. E aí, foi isso que aconteceu. Ele fez a analgesia, ela rompeu a bolsa. E depois que rompeu a bolsa, aí pronto, né? Aí o trabalho de parto foi muito mais rápido.